Olá pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos ver aqui o conteúdo sobre servidores públicos, regime jurídico dos servidores municipais, criação e extinção de cargos públicos, vencimento, remuneração e subsídio dos servidores municipais. Iremos ver também o Estatuto dos servidores públicos do município de Contagem. Então vamos lá. Então, o que é servidores públicos? A gente vê essa palavra servidores públicos, mas o que ela significa, né? Então, num sentido mais amplo, são pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da administração indireta, com vínculos empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Já os servidores públicos, em sentido estrito, são aqueles que possuem uma relação com regime estatutário, não possuem carteira assinada, que sejam ocupantes de cargos públicos efetivos ou em comissão e se submetam a regime jurídico de direito público. Os servidores públicos abrangem os servidores estatutários, empregados públicos e os servidores temporários e os comissionados. Cargo público. Cargo público é um lugar dentro da organização funcional da administração direta de suas autarquias e fundações públicas que, ocupado por servidor público, submetidos ao regime estatutário, tem funções específicas e remuneração fixada em lei ou diploma a ela equivalente. Todo cargo tem uma função, porém, nem toda função pressupõe a existência de um cargo. Para Mello, são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem titularizadas por um agente. São criados por lei, previstos em número certo e com denominação própria. Com efeito, as várias competências previstas na Constituição para a União, Estado e municípios são distribuídas em seus respectivos órgãos, cada qual dispondo de determinado número de cargos criados por lei, que lhe confere denominação própria, define suas atribuições e fixa o padrão de vencimento ou remuneração. Criar um cargo é oficializá-lo, atribuindo a ele denominação própria, número certo, funções determinadas e etc. Somente se cria um cargo por meio de lei. Logo, cada poder, no âmbito de suas competências, podem criar um cargo por meio da lei. No caso dos cargos públicos da União, o vencimento é pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. A transformação ocorre quando há modificação ou alteração na natureza do cargo, de forma que, ao mesmo tempo que o cargo é extinto, outro é criado. Somente se dá meio de lei e há o aproveitamento de todos os servidores quando o cargo tiver o mesmo nível e atribuição compatível com o anterior. A extinção correspondente ao fim do cargo também deve ser efetuado por meio de lei. O artigo 84, 6 da Constituição Federal, a exceção a atribuir competência para a criação da República para dispor, mediante decreto, só sobre a extinção de funções de cargo público quando vagas. Então, quando há uma criação ou quando há uma extinção de cargos públicos, é dado a nome a esses cargos. Mais para frente nós veremos esses nomes que são dados. E isso é muito cobrado em provas de concurso públicos e eu vou estar falando quando chegar o momento, ok? Subsídio dos servidores públicos municipais, podemos mencionar o artigo 29, incisos 5 e 6 da Constituição Federal. Vejamos o artigo 29. O município rege-se-á, por lei orgânica, voltada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal que promulgará. Atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos.
Subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, 6, 39, 4º, 152, 153, 3 e 153, segundo 1. 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Item A. Em municípios de até 10.000 habitantes, o subsídio máximo de vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Item B. Os municípios de 10.000 e 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. Item C. Os municípios de 50.001 e 100.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos vereadores estaduais. Item D. Em municípios de 100.001 e 300.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos vereadores estaduais. Item E. Em municípios de 300.000 e 51 habitantes, Item E. Em municípios de 300.000 e 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. Item F. Em municípios de mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Contagem e dá outras providências. A Câmara Municipal de Contagem decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Contagem, de ambos os poderes e de suas autarquias e fundações públicas. Parágrafo único. O regime jurídico que trata do caput não se aplica aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias que serão regidos pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a consolidação das leis do trabalho CLT. Artigo 2º. O servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo ou em comissão, ou designada para o exercício da função pública. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e que devem ser cometidas a um servidor. Inciso 1º. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelo município, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Inciso 2º. Os cargos de provimento efetivo serão organizados e providos em carreira. Artigo 4º. As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem como a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas, e manterão correlação com as finalidades de órgãos ou entidades a que devem atender. Inciso 1º. Classe é a divisão básica da carreira, que agrupa os cargos da mesma denominação segundo o nível de atribuições e responsabilidades. Inciso 2º. As classes são isoladas ou se dispõem em série. Inciso 3º. A cada classe corresponde uma respectiva faixa de vencimentos. Inciso 4º. Série de classes é o conjunto de classes da mesma natureza, dispostas hierarquicamente de acordo com o grau de dificuldade dos deveres e das responsabilidades, e constitui a linha natural de promoção do servidor. Inciso 5º. As carreiras poderão compreender séries de classes do mesmo grupo profissional, escalonadas aos níveis básicos, médio e superior,
observada a mesma identidade funcional. Inciso 6º, as atribuições das classes serão definidas em lei específica, vedado o desvio de função. Artigo 5º. Quadro é o conjunto das carreiras, englobando as classes integrantes das estruturas dos poderes do município e suas autarquias e fundações públicas. Artigo 5º. Função pública é o conjunto de atribuições e responsabilidades, não integram de carreira, provida de caráter transitório nas hipóteses autorizadas por lei. Artigo 7º. É vedada a prestação de serviços gratuitos, salvo em casos previstos em lei. Um exemplo aí do artigo 7 é o mesário, né? Nas eleições eles prestam serviços gratuitos, mas não é de remuneração remunerada, tá? Eles prestam serviço gratuito, mas tá, tem essa exceção aí, ok? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Aí, em breve, nós veremos o título número 2. Um grande abraço e até a próxima aula.